gente, daqueles vídeos que a gente para tudo que tá fazendo e vem aqui conversar um minutinho, porque, né, é disso que vive esse YouTube. Eu tô no estúdio gravando outra coisa, mas agora no intervalo eu parei pra conversar com vocês sobre separação. Por que a gente sente quando famosos se separam? Eu tava pensando sobre isso porque todo mundo tava comentando da separação dos casais recentemente, de pessoas famosas. E eu sempre fico olhando os comentários nos sites que postam essas informações. Eu fico vendo como que as pessoas leem essas informações. E tem de um tudo. Tem desde a decepção, poxa, se fulano se separou, como eu que não vou viver isso? Se fulano foi traído, por que eu tô achando que eu não vou? E acontecem algumas coisas interessantes nesses mecanismos de projeção. E eu acho interessante falar sobre isso porque casamento, relacionamento, família, esse é um assunto que mexe com as nossas necessidades mais básicas, que mexe com o nosso instinto de sobrevivência, de procriação, né, de descendência, que tem a ver com a nossa necessidade de sermos aceitos, amados, a gente tem essa necessidade de pertencimento a um grupo e tudo mais. Por mais que você possa não ter uma família feliz, não ter vindo de uma família feliz, esse anseio por uma família feliz, ele existe em você, porque tem muito a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com a nossa necessidade de um grupo, de afeto, de amor. Eu lembro que quando a Fátima Bernardes e o William Bonner anunciaram a separação, já tem muitos anos, assim, os comentários e as coisas na TV, nos perfis eram apocalípticos, porque eles eram muito discretos em relação à vida deles, então não se sabia, não se tinha fofocas a respeito de como eles viviam aquele relacionamento, se eles tinham crise, se existia traição, enfim. E as pessoas têm essa necessidade de saber. E ontem, com o anúncio do divórcio da Sandy, ela tá há 24 anos com o Lucas, né? Eles têm um filho juntos, de 8, 9 anos, e 15 anos casados. Então, imagina isso, 24 anos juntos, ela tem a minha idade, 40 anos, significa que a maior parte da vida dela, como a minha, inclusive, já, né? Eu vou fazer 19 anos de casado, eu tô 21 anos com meu marido. Mais da metade da minha vida foi com ele. Então, as memórias, o que eu fiz, meu crescimento, minhas derrotas, tudo aconteceu com ele. Então, quando a gente vê essas separações, acontecem algumas coisas. Vamos falar sobre isso? Eu quero, inclusive, que você já coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou da separação, como é que você lê isso. Para algumas pessoas, simplesmente, elas não estão interessadas em nada. Então, elas, gente, é mais um casal que se separou. Mas quando o casal parece perfeito no nosso imaginário, quando o casal tem muito tempo, quando é uma pessoa que a gente acompanhou muito a vida, como a da Sandy, por exemplo, como eram o William e a Fátima Bernardes, que a gente vê todo dia na televisão, a gente acompanhou, cresceu ouvindo as músicas, e nunca se ouviu falar, nunca teve boatos de coisas erradas, porque eles são muito discretos, a gente tende a idealizar a vida do outro. E a gente associa felicidade com esse glamour, sabe? Porque a gente também, não é uma inveja, mas a gente tem aquela projeçãozinha, tipo, o ideal seria isso, o ideal da vida seria aquilo. Então, como a gente não vê discussões, a gente vê muito essas pessoas, a gente não vê escândalos atribuídos a eles, a gente imagina que aquele casamento é um casamento ideal. E é um relacionamento ideal. Olha só, como eu gostaria de ter. Casamento perfeito, como eu gostaria de ter. Então, eu, primeiro, associo a eles um ideal do que eu acho que é de perfeição, mesmo sem saber absolutamente nada da vida deles. O segundo é que eu tenho uma empatia, eu gosto daquela pessoa, a pessoa não sabe que eu existo, mas eu ouvi as músicas, eu gosto, eu acompanho, eu tô ali, então tem uma empatia pela dor. Se eu tenho um mau relacionamento, se eu tenho um relacionamento ruim, a minha projeção para essa pessoa é no sentido, cara, eu entendo o que você tá passando, porque eu também tive ainda bem que você se separou. Se eu tenho um casamento bom, eu tenho um natural lamento. Poxa, a vida deve estar sofrendo, poxa, a vida deve estar... Eu faço essa leitura de empatia, essa leitura de... Eu gosto de você, não queria que você estivesse passando por isso. Ainda tem um fator muito importante nessa conta toda, que é a questão de como a gente acha que sabe da vida das pessoas, quando na realidade a gente tem recortes editados que a pessoa permite que a gente saiba. Então, faz com que a gente reflita, e aí de novo vem a projeção, faz com que a gente reflita sobre a nossa própria vida. Você pensa, poxa, a Sandy se separou, parecia um casal feliz, semana passada eles estavam na Disney com um filho. 2 semanas antes eles estavam celebrando os 15 anos de casamento.
E daí você faz uma projeção do quanto verdadeiramente você está encarando o seu relacionamento. Poxa, se eles estavam tão felizes assim, agora anunciou separação e dizem que se amam, mas estão se separando, como é que eu estou vivendo o meu próprio relacionamento? É inevitável que você faça uma leitura interna. E essa leitura interna gera um incômodo, um interesse, tudo que tem a ver com a gente mesmo. Porque às vezes não é só o outro ou o que a gente está vendo no outro. É o que aquilo que acontece com o outro desperta em nós. E essas situações, né, tipo um casamento mesmo, que é um negócio que é tão... desde sempre existe essa situação, faz com que a gente doa um pouquinho, tem um lutinho junto com aquela pessoa, a gente tem um lutinho junto com aquela pessoa. E eu acho interessante a gente trazer isso pro relacionamento. Vocês sabem que eu tenho um seminário de casais, que é um seminário que já tem mais de 5.000 alunos, é um seminário onde a gente fala das necessidades humanas. É um seminário baseado num estudo de eu já mostrei pra vocês, mas eu vou até deixar o link aqui, porque quem ainda não fez, vale a pena fazer. Ele é muito acessível, mas mais do que isso, ele é muito necessário para você entender que todo relacionamento, dos famosos aos anônimos, existem 2 seres humanos ali. E esses 2 seres humanos, eles têm necessidades que são vitais. Todos nós temos, eu tenho, você tem. Necessidades de segurança, de afeto, de sexo, de projeção, enfim, uma série de seguranças que são universais, necessidades que são universais. Alguns mais associados às mulheres, outros mais associados aos homens, mas é indiferente isso, nós temos necessidades. Quando a gente casa com a pessoa, quando a gente faz esse compromisso, não, eu vou casar com a pessoa, eu estou implicitamente dizendo, associando e recebendo que essa pessoa vai suprir as minhas necessidades. Porque se eu tenho necessidade de sexo, por exemplo, e eu casei, eu não vou procurar sexo fora do meu casamento. Então aquela pessoa vai ter que me suprir com a necessidade de sexo. Se eu tenho necessidade de segurança, poxa, eu preciso me manter, eu preciso ter uma casa, eu me casei, eu não vou procurar essa segurança em outro indivíduo fora do meu relacionamento. Porque implica que o meu pacto nupcial, esse contrato que nós fizemos, religioso ou não, tá? Ou social, civil e tudo mais, ele significa dizer que essa outra pessoa vai suprir as minhas necessidades. E quando as minhas necessidades não são supridas, ainda que não haja desavença, não haja violência, não haja agressão, nada disso, mas as minhas necessidades, elas não são cumpridas, gradualmente eu deixo de ver aquela relação como algo vital para mim, porque eu preciso muito mais das minhas necessidades. E eu nem vou entrar aí no mérito religioso, porque a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de necessidade humana, de relacionamento humano. Nem vou entrar nesse mérito. Mas aqui no link tem o seminário de casais. Sério, clica aqui e entenda isso. São 3 aulas, é um seminário mesmo, são 3 aulas em que a gente fala das necessidades fundamentais que os casais precisam entender, porque o outro tem. De repente eu não tô suprindo a necessidade do meu marido, de repente ele não está suprindo a minha. Será que essa crise que a gente tá tendo e que a gente vai levando com a barriga, que a gente vai associando, não tem a ver justamente com necessidades não atendidas, que talvez eu desconheça? Nenhum casamento é 100% perfeito, mas dá pra gente chegar muito próximo disso, se a gente conhece muito bem a nossa necessidade, a necessidade do outro, a gente se dispõe a suprir, né? E aí, levando para um lado religioso, quando eu caso, e a Bíblia é muito enfática nisso, em 1 Coríntios 7, eu deixo de ser só eu passo a existir para também servir ao outro, o que é um conceito extremamente repulsivo para a sociedade que a gente vive. Como assim suprir a necessidade do outro? Outro é adulto, outro que se vire. Não é assim para Deus, não é assim para a Bíblia. A partir do momento do sacramento, eu estou me comprometendo diante de Deus em sim atender as necessidades dessa outra pessoa, porque ela tem, essas necessidades não vão deixar de existir. E os divórcios dos famosos nos ajudam a lembrar que às vezes a gente tá lá posando de bonito, tentando esconder os problemas, quando o nosso próprio relacionamento está sob risco de extinção mesmo. Queria que você pensasse sobre isso. Como que o relacionamento dos famosos acabando, principalmente relacionamentos longos, pessoas que a gente admira de forma geral, como que isso influencia na sua própria reflexão de casamento? Pensa nisso e me diz, eu quero saber aqui embaixo o que você acha disso. Como que o casamento desses famosos, a separação deles, na verdade, afetou você? O que você acha? Me conta aqui, quero saber.